Hoje é 21 de abril, uma quinta-feira. O Escriva está aqui com o doutor Roberto Delmanto. Nós dois dispensamos a apresentação, não é, Roberto? Porque se Obrigado. juntar a sua advocacia e a minha, dá uns 120 anos. Ou a gente é conhecido ou vai embora para casa, porque é tempo demais para ficar no anonimato, não, doutor Roberto Delmanto? O Roberto é verdade. muitíssimo conhecido. Eu também tenho aí o meu tirocínio na advocacia criminal e eu decidi indagar do Roberto Delmanto o que aconteceu ontem lá no julgamento deferido ao Supremo Tribunal Federal, correspondendo aos que pretendem que os templos sejam abertos para poderem conversar diretamente com Deus. Porque a conversa deles é com Deus direto. Nós precisamos de intermediário, né? Eu tenho Nossa Senhora, você não sei qual é a sua santa ou seu santo preferido, mas eles falam direto com Deus. Isso aí é uma missão muito importante, não, Roberto? Falar direto com o Criador. Eu tenho muita vergonha, eu preciso de intermediário competente, mas os evangélicos não, eles falam diretamente e sem intermediário. O que você viu ontem, Roberto, por favor? Paulo, antes de tudo, mais uma vez um prazer estar com você, o vice-decano da Advocacia Criminal Paulista, e um norte para as novas gerações de advogados, um exemplo maior há tantos anos, né? E que você merece todas as nossas homenagens. Paulo, eu sou um homem religioso, acredito em Deus, sou católico. Nós católicos temos esta... eu acho que o catolicismo tem algumas coisas, por exemplo, a figura do Papa, né? Sempre aquela figura de branco, que, em termos de fé, não erra. E hoje nós temos o Francisco, que é um grande Papa, acho que é uma das grandes figuras desse momento histórico. Temos o perdão, você comete todos os pecados, mas você se arrepende com sinceridade, você está perdoado. E também os santos, né? Nós temos santos para todas as necessidades, intermediários com Deus. Já os evangélicos, como você lembrou, eles se relacionam diretamente a Deus. E eu tenho o maior respeito pelos evangélicos. Eu também. Que hoje é a segunda religião, depois do catolicismo. O catolicismo tem uns 60%, eles têm uns 25%. E eu tenho um apreço especial pelo trabalho que eles fazem nas nossas cadeias, né? Dificilmente os católicos entram naquelas alas perigosas, os protestantes também não entram, os espíritas também não, e eles entram. Eles entram e muitas vezes conseguem verdadeiras conversões de criminosos até habituais e perigosos. Mas eu acho, como nós sabemos, que nenhuma garantia constitucional, nenhum princípio constitucional é absoluto, né? Você tem de haver um balanceamento, né? E se, de um lado, nós temos a liberdade de culto, né? A liberdade de se reunir, eu não nego a força disso, né? Cristo dizia, né? Quando mais de um se reunir em meu nome, eu estarei no meio deles. E, de outro lado, nós temos o direito à vida, à saúde. E nós estamos vivendo, Paulo, isso é público e notório, a maior epidemia, na verdade, uma pandemia, depois da gripe espanhola de 1918. Maior tragédia sanitária desde então. A maior tragédia humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Eu ouso dizer que é pior, porque na Segunda Guerra Mundial, Paulo, nós tínhamos lá a Força Expedicionária Brasileira lutando na Itália, nós tínhamos notícias, mensagens, mas não atingia o mundo todo. E hoje, no Brasil, nós somos o país na ponta da pandemia. Nós somos o país prestes a superar os Estados Unidos quando eles tiveram o pico.
Só ontem, como você sabe, morreram no Brasil 4.000 pessoas. Se você imaginar esses aviões Boeing enormes, com 400 pessoas, é como se tivesse 10 Boeings caídos no mesmo dia. Então, vamos orar nas nossas casas, não é? Não pode ser como pretendeu o ex-ministro da Justiça, que agora virou de novo o da agência AGU, que não, que os cristãos, capazes até de morrer pelo seu direito de ter fé, ou como falou o procurador, não, pode haver um milagre. Não, nós estamos dessa realidade terrível. Ah, mas tem o transporte público. Tem problemas, porque o Brasil não conseguiu fazer lockdown, que o presidente se opõe tenazmente, e também não conseguiu dar para as classes mais pobres, né, um auxílio necessário para que eles pudessem ficar em casa. Então, nós temos hoje um auxílio que vai de R$ 150 para uma pessoa que vive só, a, no máximo, 375 para uma mãe com 2 filhos. Então, eu acho que, nesse balanceamento, o direito à vida, né, tem de prevalecer. Eu achei que o voto do Gilmar Mendes foi um grande voto. Eu assisti na íntegra, um voto profundo. Eu tenho esperança que nós vamos ter a maioria, né? E os evangélicos, como todos os religiosos, vão de compreender que esse é um momento extremo, porque mesmo que você queira dizer não entram mais de tantas pessoas, guarda tal distanciamento, a gente sabe que, na prática, isso é muito difícil de controlar, né, Paulo? Pois é, pois é. Você sabe, Roberto, de uns tempos a esta data, quando eu digo de uns tempos a esta data, eu digo desde que eu era mocinho, eu costumo tratar de assuntos sérios com uma certa dose de alacridade. Parece até de futilidade, mas é uma espécie de defesa minha. Eu pego um problema dessa natureza e, às vezes, brinco um pouquinho em torno dele, até para não ficar triste demais, sabe? Claro. Você estava falando que você é católico, apostólico, romano. Eu fui coroinha, Roberto. Eu fui criado em colégio de padre. Eu vivia castigado com Padre Nosso e Ave Maria numa árvore-mãe que havia lá no Colégio dos Maristas. Eu ficava voltado para a árvore e o irmão lá dizia 50 Padre Nossos. Eu decoro, eu falo, eu rezo de noite antes de dormir. Mas eu tenho um problema também com obsessões, sabe? Eu não entendo por que essa briga para a penetração física nos templos religiosos, quando nós podemos falar com Deus, aí sim, nós podemos falar com Deus por aqui, não é? Teleologicamente, porque foi Deus que inventou isso aí, a possibilidade da gente comunicar com os anjos e santos diretamente, não é? Embora eu fale com Nossa Senhora de vez em quando. E eu quero deixar a maior parte do tempo para você, porque você estudou isso muito melhor que eu. Mas a minha Nossa Senhora, com o tempo, foi mudando de personagem, foi mudando de estilo. Antes era aquela criatura linda que se punha com aquelas vestes quase sacerdotais, com a qual eu conversava de joelhos. Ainda converso de joelhos de vez em quando, mas eu achei outro dia uma Nossa Senhora absolutamente moderna. Ela foi atualizada. Então, é uma deusa ex machina. Na minha cabeça, continua aquela santa tradicional. E eu me entendo com ela sem precisar ir à igreja. Porque essa briga terrível para a frequência a templo religioso, de várias religiões, inclusive, com as pessoas correndo o risco de contagiar as outras.
Você não é Claro. responsável só por você, você é responsável por aquela ou aquele ao qual ou aquela que você dá a mão, Roberto. Isso é um negócio terrível, diz com a ciência médica, diz com uma metodologia infectológica, um problema muito sério. O que você acha disso? Por que é preciso que nós vamos ao templo para comemorar a nossa conversa com Deus? Porque nós temos intermediários, temos a Nossa Senhora. Os evangélicos e outros não têm, a conversa deles é diretamente com o Criador. Por que eu preciso de 4 paredes para poder me comunicar cientificamente ou até num sentido de sacramentamento com Deus? Por quê? Qual é a explicação para isso? Eu acho, Paulo, são as tradições, né? Os costumes, as tradições que são muito fortes. Logicamente, quando você está num templo religioso, com outras pessoas, buscando a mesma espiritualidade, você se fortalece, mas não é o problema de liberdade religiosa. Os que querem derrubar esses decretos e a posição de vários governos estaduais, como de São Paulo, eles estão focando erradamente. Não se discute isso, porque você vai numa igreja, você canta, você fala, o contágio é enorme. Não adianta ele dizer, mas tem os transportes públicos. Bom, transporte público também é um problema muito sério nesse país, mas as igrejas, né? Você sabe que há templos aí que lotam, estão milhares de pessoas que cabem nesses templos, são templos gigantescos, né? A igreja em Aparecida, aqui o da Igreja Universal em São Paulo, no Brás, cabe milhares de pessoas, quer dizer, é uma possibilidade. Então, eu acho que nós temos de fazer esse sacrifício, né? De tentar orar em nossas casas, nos locais de trabalho. Eu também, como você, tenho o costume de orar todas as noites, e lembrando da família, dos amigos. Você, Dione, estão sempre nas minhas orações. Aliás, em primeiro lugar dos amigos estão vocês, viu? Se depender das minhas orações, você já chega lá em cima com episcopalização. Você já chega no 2º grau. Então, Paulo, ontem sabe que nós temos o Fux, presidente judeu, e ontem ele finalizou, porque houve lá um daqueles amigos, Curia, né, que falou, não, para dirigir aos ministros que votarem contra a liberação dos cultos. Lembrou aquela frase de Cristo na cruz, né? Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E o veio, falou, olha, isso é para as pessoas que são omissas. Nós não somos, nós estamos aqui atuando. Ele já deu uma boa sinalização. O Barroso também é filho de mãe judia, né? Então, eu acho que o Supremo vai estar sensível a isto, né? O Cássio Marques tem outra posição, né? A pluralidade, justamente, do Supremo é essa, mas eu acho que nesse balanceamento entre as diversas garantias constitucionais, o direito à vida, à saúde, à vida, tem de ser prioritário em relação, neste momento episódico, a essa liberdade de frequentar templos religiosos. E vamos ver como é que vai o julgamento prosseguir hoje, né, Paulo? Você acha que essa pretensão de comparecimento a templos, os católicos não estão fazendo muita força nisso aí, não, né? Não. A força maior está sendo dos evangélicos, né? Os A maior parte evangélicos. dos evangélicos. Você acha que há algum interesse econômico nisso aí? No meu tempo em que eu frequentava mais a missa, eu já fui muito à missa. Já fui, sim. Você acha que há algum interesse econômico
das religiões, no sentido de aproximação física para a aquisição daquilo que o catolicismo chama de espórtula, né? Espórtula. Eu não sei se entre os evangélicos é isso também, mas nas igrejas há, ou havia, segundo me parece, uns cofres de madeira fechados os cofres da chave, dentro dos quais nós podíamos colocar as nossas contribuições. Você acha que há interesse econômico da igreja evangélica na aproximação física dos fiéis? Eu não acho, Paulo. Acha que não? Acho que não, porque eles são pessoas bem intencionadas. O dízimo é uma tradição, né, de várias religiões. Nós, no catolicismo atual, nós não temos o dízimo, mas nós temos, Paulo, nós cobramos pelas missas, cobramos pelos casamentos, pelos batizados, não é? A igreja precisa sobreviver. Eu acredito também, para dar o dízimo, não vai precisar hoje todos os depósitos são eletrônicos, não vai colocar o dízimo dentro mais de um cofre da igreja, né? Eu acho que o dízimo não é prejudicado, não acho. Quem quer dar o dízimo, dá. Eu conheci uma vez um cirurgião plástico aí bastante conhecido, que ele, como muitos outros, não declarava tudo ao imposto de renda, né? Ele tinha muito serviço não declarado ou declarado um valor menor, mas para o dízimo ele pagava corretamente. Ele enganava a Receita, mas não enganava a igreja, porque ele achava que ele ia ter. O evangélico acredita muito, né, nessa auxílio na vida atual, né? Por isso que eles ganharam tanta força, né? Enquanto os outros cristãos pensam mais numa futuras benesses espirituais, em outra vida, eles priorizam muito a ajuda, né? E eu tenho o maior respeito por eles. Não acredito que esse seja o foco. Eu acho que são alguns líderes, que eu diria assim, vou usar uma palavra um pouco forte, um tanto fanáticos, né? Radicais, que o fanatismo é uma coisa terrível, né? Como já a Igreja Católica, na Inquisição, cometeu crimes abomináveis, indeléveis, não é? Outras religiões também. Eu acho que nós temos de evitar esses radicalismos, né? Não é a questão, não está em jogo a liberdade religiosa. Vamos o balanceamento entre nesse momento é o valor da garantia da vida ou é a garantia da liberdade religiosa nesse aspecto de frequentar culto? Porque você sabe, nem a vida é absoluta. Se você tirar a vida de outra pessoa numa legítima defesa, que pode ser até na sua propriedade, da sua casa, não propriamente, você há uma excludente da legítima defesa, né? Se nem a vida é uma garantia, um direito absoluto constitucional, por que a liberdade religiosa, nesse aspecto de frequentar templos, não é relativa também, né? Pois então, eu comecei a examinar isso aí outro dia, em face dessa convocação, que é uma convocação que fazem a nossa experiência profissional, a saber o que vai acontecer nesse julgamento, e num sentido bem eclético, me perguntei, Paulo Sérgio, o que você é? Você é católico, apostólico, romano, você comunga, confessa, o que você faz? Eu cheguei à conclusão, Roberto, de que eu sou um pluriapto. Pluriapto é, em relação a mim, estou lhe fazendo aí uma confidência plural, porque nós não estamos na intimidade. Mas eu sou um pluriapto, porque se me convidarem aí a um templo anglicano, eu vou. Se me convidarem a ir a um templo ortodoxo, o cristianismo ortodoxo, eu vou. As cerimônias são lindas.
Uma vez eu fui convidado a falar num templo de Umbanda, enorme, Roberto, enorme, uma beleza de templo, com dezenas e dezenas de fiéis, e puseram-me uma capa preta e vermelha nos ombros. Eu achei isso uma solenidade muito rotunda, muito bonita, Roberto. E eu fui falar, começaram a cantar aquela modulação que a Umbanda tem, aquela música envolvente. Eu quase entrei em transe, Roberto. Falar a você com bastante sinceridade. Eu estava falando para eles, eles cantando, eu comecei a ficar embaído nesse negócio. Eu digo, ai, meu Deus do céu, eu vou entrar em convulsão já já. Eu corri o risco, foi lindo. Então, eu vou a templo. Se me convidarem outra vez, eu vou. Se for para coparticipo, não tem esse tipo. Mas eu tenho. Você que me deu essa deixa aí, porque você falou na Inquisição Católica, foi terrível, não? Terrível. Terrível, Os terrível. cruzados, no tempo deles, faziam as maldades, e Nossa, eu me recordei, inclusive, de opções ligadas, inclusive, por problemas de amor, né? claro, Amor. Ana Bolena não foi executada, não cortaram a cabeça dela, porque exatamente. Ana Bolena não dava filhos homens, ó, Henrique VIII, não era isso? E Henrique Exatamente. VIII pediu a dispensa antes, porque ele queria se casar de novo, porque a primeira mulher dele também não dava filhos homens a ele. E, no fim das contas, meteram o cutelo no pescoço de Ana É, Bolena, no meio do exatamente. catolicismo, aquela coisa toda, não, Roberto? E, Paulo, eu queria conversar com você também um pouco de um outro julgamento importante que vai haver no Supremo no dia 14, né? Já está marcado, que é aquele caso em que o ministro Fachin, nós sabemos que é um ministro de alta cultura, de alta idoneidade, e um ministro dos mais rigorosos em matéria penal. O Supremo, como em outros tempos, está dividido. Tem uma ala mais liberal, mais garantista, e uma área mais severa, mais restrita. E ele deu aquele voto dele, aquela liminar dele, declarando incompetente o juízo federal da 13ª Vara em Curitiba para anular todos os processos, os 4 processos contra o presidente Lula que estavam lá, 2 já sentenciados, o caso do sítio e o caso do apartamento, mandando para Brasília, porque ele invocou o Código de Processo Penal para dizer que, no caso, não houve uma prevenção, porque essa 13ª Vara de Curitiba ela estava preventa para todos os casos em que a vítima fosse a Petrobras. E, nesses casos, pela própria denúncia, uma das possíveis vítimas era a Petrobras, mas haviam outras vítimas. Por que uma vítima tem uma preferência sobre as outras para determinar uma prevenção? E ele invocou o artigo 70 do Código Penal, onde fala que o crime se consuma no lugar em que ele é praticado, e, diante da impossibilidade, ele invocou outro artigo, que é o artigo 72 do Código de Processo Penal, para dizer que, não se sabendo ao certo onde o local em que o crime foi consumado, é o domicílio do réu, que, na época, era Brasília, era da Presidência da República. Os procuradores da República, veja a que ponto chegou aquele conluio nunca desmentido, disfarçado, mas nunca desmentido, entre o Moro e o Dallagnol, seus companheiros. Eles entraram, vários procuradores, chefiados pelo Dallagnol, no Supremo. Não vejo que eles tenham legitimidade do que se trata de um habeas corpus, pleiteando que a liminar do Fachin seja derrubada. Não é o Moro
que também não teria, a meu ver, no habeas corpus, legitimidade, não é o Moro. São os procuradores que agora se transfiguram, se transformam em defensores do Moro e vão lá pleitear. Eu acredito que esse pleito deles vai ser, acredito que indeferido in limine. Qual é a legitimidade que eles têm? Eles não precisariam de advogado para isso, não? Não, já se fazem representar por 2 colegas. Agora eu pergunto a você qual é a legitimidade que um procurador da República tem no habeas corpus. Aqui em São Paulo, o regimento do Tribunal de Justiça de São Paulo permite nos habeas corpus a participação do que eles chamam da parte civil, que seria o assistente do Ministério Público. Eu, mais de uma vez, já sustentei em habeas corpus impetrados quando eu representava a vítima. Acredito que em outras cortes seja proibido. Agora, o que se trata de um habeas corpus, onde o paciente é o ex-presidente Lula, onde a autoridade coatora seria o tribunal que confirmou a condenação dele, ou as sentenças de primeiro grau, onde é a legitimidade? Eu estou esperançoso de que a liminar do Fachin seja mantida, que os processos continuem no Distrito Federal, porque, Paulo, por mais que as pessoas, muitos não gostem do Lula, critiquem, não vamos entrar nesse mérito, todos nós temos direito a um julgamento justo e imparcial. E aquele conluio, aquelas conversas nunca desmentidas, não é? Entre o Dallagnol e outros, e o Moro, eles davam várias versões. Há uma procuradora que chama o presidente de Bozo na conversa. Ela fica numa situação muito delicada, não é? Informalidade e até o desrespeito, né? Agora, o Enrico Ferri falava, né, que quando a defesa diz a verdade, ela tem aquele voo retilíneo da andorinha. Quando ela não diz a verdade, é o voo em zigue-zague do morcego. Então, eles dizem, não reconhecemos esses áudios. Segundo, podem ter sido editados. Agora, se forem verdadeiros e não forem editados, vem para a terceira versão. Não vemos nada de ilegal e irregular nisso. É o voo em zigue-zague do morcego. Né? Eu acho que isso foi uma nódoa indelével na história do judiciário brasileiro. Infelizmente, a coisa é politizada, né? Porque há reflexos políticos. Na verdade, está se discutindo, o efeito vai ser da possível candidatura do Lula à presidência ou não. Né? Isso está nos jornais. Mas nós, Sobral Pinto, né? Grande Sobral Pinto, católico praticante que ia à missa e comungava todos os dias, ele não defendeu Luiz Carlos Prestes e Henri Berger, os 2 líderes comunistas? Né? Então, nós temos de ser sempre o respeito à Constituição, às leis. O pior delinquente tem direito a um julgamento justo e imparcial. Pois então, Roberto, eu vou providenciar para a gente poder conversar por esse sistema aqui sem limitação de tempo, porque esse tipo de conversa que nós temos, estruturalmente dentro dessa eletrônica, tem uma limitação. E eu não quero, quando a gente começa a se entusiasmar, claro. O nosso assistente faz sinal de que nós temos um tempo remanescente pequeno. Eu vou, na próxima conversa que nós tivermos, isso aqui vai ser de amplitude ilimitada. O que eu pergunto a você é o seguinte: em Londres se aposta qualquer coisa, não? Na Inglaterra há uma bolsa de apostas que aposta quantos gols vai fazer o Neymar, etc, etc, etc. Nós temos 11 ministros aqui. O Gilmar Mendes já votou no sentido bem ontológico, sem qualquer preocupação de ofensa. Ele já votou por fritar aí o nosso ministro recém-chegado, não é? Ele votou contra o ministro.
o que chamam de noviço. Marco Aurélio gosta dessa expressão, noviço. Então, Gilmar já votou contra. Você acha que o Fux vota com esse ministro novo hoje? Eu acho, pelo que ele sinalizou ontem, de certa maneira, advertindo um dos advogados que foi falar aquele dito de Jesus, perdoais, não sabe o que faz, eu acredito que ele vai acompanhar o Gilmar. Eu acho que a grande maioria vai acompanhar o Gilmar. Eu acho que o Nunes Marques vai ficar isolado. Eu acho que o Nunes Marques também merece o nosso voto de confiança, porque ele é originário da advocacia, é um moço sem mácula, é um moço preparado. Nós não podemos, né? Vamos dar uma chance, um voto de confiança, né? Porque ele está começando agora, né? Não é um momento assim de crucificá-lo, mas eu acredito que o Gilmar Mendes vai ser acompanhado pela maioria. Mas lembrando aquela brincadeira que nós fazemos, né, Paulo? Que cabeça e bebê no colo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Você é um diplomata. Você é um diplomata, Roberto. Você é de uma educação tão transcendental e, às vezes, é muito difícil a gente saber o que você quer dizer na verdade. Você vai ter confiança no ministro novo que já providenciou na outra parte qual vai ser o voto dele, evidente, não é? Num outro problema que ele tem. Eu acho que ele vai ficar isolado, viu, Paulo? Eu acho que vai ser praticamente unânime. Vão acompanhar o voto do Gilmar Mendes, né? Respeitando a liberdade religiosa, mas declarando alto e bom som que nesse balanceamento de garantias, o direito à vida está em primeiro lugar. Você acha, Roberto, você quer dar uma oportunidade ao ministro novo, você está abrindo uma porta lateral, não é? Nesse caso, eu acho que ele vai ser derrotado, mas eu acho que ele está começando no Supremo, né? Você sabe que o Supremo tem uma aura, né, Paulo? A história do Supremo mostra. Ninguém fica devedor por quem nomeou, porque não pode ser, vamos assim dizer, desnomeado, demitido. Vai até os 75 anos se a pessoa tiver saúde. Então, eu acho que o Supremo tem essa aura, né? Essa mística. E depois que você entra lá, você se desliga do resto. Então, eu acho aqueles que mais liberais, os mais rigorosos, os que nós admiramos mais, outros menos, mas há aí uma mística, uma aura que eu acho que vai continuar sendo preservada. Pois então, em casos extremos, eu vou falar só mais 2 minutos e você fecha essa nossa conversa. Você entende que, por uma hipótese remotíssima, o nosso ministro recém-empossado poderia mudar o voto dele hoje? É uma pergunta que eu estou fazendo a você. Nós já chegamos à conclusão de que nós vamos ter quase a unanimidade contra ele. Uhum. O que você entende aí nesse seu cérebro privilegiado? Você tem a sensação de que remotamente ele pode ser chamado à convocação da quase plenitude do Supremo e entender que, nas circunstâncias, isso deve ser votado unanimemente? Você acha que é possível que aconteça isso? É possível, mas eu não acho provável, né? Ele tem se mostrado bem determinado nos votos dele, né? Firmando uma posição, apesar de ser o mais jovem. Eu não acredito nisso, Paulo. Mas o importante, eu acho que não vai ser isso. O importante vai ser como o pleno, por qualquer votação, vai decidir essa questão que está sendo mal colocada. Não se trata de liberdade religiosa, se trata da prevalência do direito. É saúde. Saúde do Saúde. povo, inclusive, não é? Saúde do povo. Pois é. Vamos terminar isso aí, Roberto. Você tem a primazia
despedida, porque você é ortodoxo nos seus conceitos. Eu tenho uma inveja muito grande de você, sabe, Roberto? Imagine, Uma Paulo. inveja no bom sentido. Porque Claro. você, quando vem a um debate, a uma disputa, você põe a coisa com uma classificação absolutamente científica, embora faça uma correspondência leve, alegre, etc., você põe as coisas na medida do direito. E eu, de repente, eu escorrego para um aspecto menos ortodoxo, mais humano, e me penitencio depois. Você se despede por último. Então, tá bom, Paulo. Eu vou roubar a sua finalização para dizer "E la nave vá". Ela lá e vá, não é, Roberto? Um beijão para você. Grande abraço. Você também, Paulo. Tchau, tchau.